Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo de Daniel. E eu convido você a fechar os teus olhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, gratos te somos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui agora, neste momento, para aprendermos mais da sua palavra. Espírito Santo, convidamos a ti, que é o autor da palavra, autor da Bíblia, a estar nos dando a sabedoria, o entendimento, a estar nos contando as entrelinhas, o que o Senhor quis dizer em cada parte da palavra, Senhor. Porque aqui nós temos o privilégio de chamar o autor para estar nos dando esses spoilers, vamos dizer assim, do que aconteceu, do que acontecerá. Obrigada por isso, Espírito Santo. Te peço, fale mais uma vez por intermédio do nosso professor Corágio esta noite. Que ele venha falar por intermédio de ti tudo aquilo que nós precisamos aprender e também pôr em prática em nossas vidas. Esteja com cada janelinha aqui, visite cada casa e também aqueles que vão estar adentrando a gravação depois, que eles venham sentir o mesmo poder. É o que ele peço e já lhe agradeço, Senhor, no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém. Professora, a palavra está contigo, seja bem-vindo. Vamos lá. Boa noite. Hoje nós temos aí Daniel capítulo 9. Na semana passada, nós estudamos Daniel capítulo 8. E Daniel capítulo 8 deixou uma dúvida ao profeta Daniel. Então, quando você abre sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: eu, Daniel, enfraqueci. Eu estou lendo o versículo 27. E estive enfermo há alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Que visão foi essa, Daniel? O versículo 26 fala: e a visão da tarde de manhã que foi falada, eu pedi para que você se concentrasse nesse termo. Daniel disse aqui, no versículo 26, que a visão que foi falada, que visão foi essa? O próprio capítulo 8 e o versículo 26 diz: aquela que trata da tarde e da manhã. Então, ele não compreendeu. E aí, ele recebe a ordem, ó, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, Daniel, ele se preocupa com essa situação e agora o que acontece? Ele tem uma visão na sequência, no capítulo 9. Aí tem um detalhe interessante. O capítulo 9, nós que gostamos de anotar esses detalhes a respeito da datação do livro de Daniel, já sabemos que esse capítulo aconteceu a profecia que nós vamos estudar agora no ano 538. E o próprio livro de Daniel, ele começa assim, o capítulo 9. E no ano primeiro de Dario, ele vai citar filho de Assuero, da linhagem dos Médios, que Dario é esse. É o Dario, que eu já expliquei para vocês que é tio-sogro de Ciro. Ciro é o conquistador persa, mas Dario fica no comando da Babilônia, e Dario era médio. E aqui Daniel diz que após aquela visão, presta atenção nesse detalhe, após a visão falada, ele começou a ler a Bíblia. E é por isso que hoje nós temos que trazer para nosso estudo dessa noite, para mim, tarde para vocês, o que está escrito no livro de Jeremias. Nós já tivemos a participação de Isaías, de Ezequiel, lembra? Isaías e Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6, logo na introdução para entrar na parte profética do livro de Daniel, e hoje nós teremos a participação de Jeremias. Por que nós teremos a participação de Jeremias? Porque Daniel diz assim, ó, no primeiro ano do seu reinado, ou seja, no ano 538, ou pelo menos no ano em que ele acontece a profecia, né? Eu falei, só deixando claro, aqui no primeiro ano, ele, Daniel, entendeu pelos livros, ou seja, Daniel deveria estar fazendo um ano bíblico, porque ele diz, eu entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Bom,
esse, por si só, esse comentário de Daniel por si só, já é muito esclarecedor para nós que estudamos a semana passada Daniel, capítulo 8. Aqui é o capítulo 9. Ele está fazendo um comentário porque no capítulo 8 ele fica sabendo de uma tal de 2.300 tardes e manhãs. Claro que no mundo evangélico, as pessoas, eu comentei isso com vocês, vão tratar 2.300 tardes e manhãs como se fosse a metade, né? Dividir 2.300 por 2 seriam sacrifícios, dias de sacrifícios. Porém, nós vimos que não é bem assim. E outra coisa interessante é que se só fosse sacrifícios, Daniel não teria ficado tão preocupado, porque quando nós olhamos para a história, e nós vamos dissecar agora o capítulo 9, os pontos principais que nós vamos compreender que Daniel entendeu 2.300 tardes e manhãs como dias literais. E não eram 2.300 dias, ou seja, um pouco mais aí de 6 anos. Daniel entendeu, 6 anos e meio, Daniel entendia que eram 2.300 anos. E ele estava esperando a libertação já ali naquele período. Por quê? Porque Dario estava no poder. O ano de completar os 70 anos de cativeiro estava chegando. Então a expectativa de Daniel era a libertação. E é por isso que ele pegou o livro de Jeremias para apresentar em sua oração argumentos baseados na Bíblia diante do Deus do céu. Por que esperar mais 2.300 anos? A partir de uma data que ele nem sabia quando era. E é no capítulo 9 que Deus vai responder a pergunta do capítulo 8. E aí nós vamos poder trazer o 9, encaixar no 8 e deliberar um pouco sobre o 7. Lembre que no capítulo 7, eu sei que você vai lembrar disso, no capítulo 7, nós temos Daniel percebendo que um chifre pequeno estaria se passando na terra numa condição de contrafação ao ministério profético de Cristo. Se colocaria nessa condição de falso profeta. Cristo é o verdadeiro profeta. Dito por Moisés, anunciado por Moisés e por todos os outros profetas, inclusive João Batista. Mas a Bíblia descreve que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, durante 1.260 anos literais, alguém estaria nessa terra se passando por vigário, pelo representante de Deus na terra, como se fosse o próprio Filho de Deus. Então, se estabeleceria um sistema, e a Bíblia vai apontar para sistemas e não para pessoas. Normalmente a profecia identifica sistemas em que estaria usurpando essa característica de Cristo. Então, volte para o deserto. Lá no deserto você lembra que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um rei, nós tínhamos um sumo sacerdote e nós tínhamos um profeta. Moisés o profeta, nós já estudamos isso aí nos vídeos anteriores. Só estou recapitulando para nós chegarmos ao capítulo 9. Arão era o sacerdote, sumo sacerdote, e Deus estava na condição de rei. E isso é muito bem identificado, nós já falamos no passado, quando o povo pede a Samuel um rei, que Deus fala a Samuel, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então, esses 3 títulos são de Cristo. Cristo é o nosso profeta, sacerdote e rei. Mas na terra, um sistema estaria se utilizando ou aproveitando desses títulos, contrafazendo a obra de Deus na restauração de todas as coisas. Olha, Daniel capítulo 2 é um índice. Em Daniel capítulo 2 nós vemos todos os reinos sendo apresentados na estátua e depois vem o reino de Cristo. Antes de Cristo voltar ou vir a este mundo como rei, ele precisava ser profeta, oferta, sacerdote e, por fim, rei. Na sequência que aconteceu justamente ali no deserto, no estabelecimento do santuário terrestre. Avancemos. Bom, quando eu vejo esse comentário de Daniel, que ele leu no livro de Jeremias, aí eu preciso saber onde foi que Daniel viu isso. E aí nós vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 25. Eu leio assim o versículo 11 e 12 que diz, Jeremias capítulo 25, 11 e 12. E toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade
Da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então Deus disse através de Jeremias que seriam 70 anos em que as nações ficariam sob a servidão do Império Babilônico. Agora, no capítulo 29, ainda de Jeremias, no versículo 10, nos diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sob vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então Daniel leu isso no pergaminho de Jeremias e chegou à conclusão que a libertação se aproximava. O ano da libertação estava chegando. Se o ano da libertação estava chegando, por que esperar mais 2.300 anos? Como estava escrito na visão falada que ele não entendeu. E por que isso chamou a atenção de Daniel? Porque no capítulo 8 de Daniel, você vai ver dois animais, que são animais que se utilizam no ritual da expiação, ou seja, no dia 10 do sétimo mês, um bode, e aí nós temos o bode e o carneiro, sabe? Isso salta aos olhos de Daniel, porque está falando que alguma coisa vai acontecer no santuário. E nós sabemos, e lá em Daniel está escrito que o que significa o bode, o que significa o carneiro com 2 chifres e o bode, um chifre notável entre os olhos, os médios e persas e os gregos. E depois que passasse tanto o período do carneiro quanto do bode, aí sim ia surgir um outro poder, que é ali representado como um dos chifres que sai dos ventos, ou seja, de um dos 4 ventos, cujo objetivo é ter um ataque horizontal e vertical. Horizontal porque ele avançou sobre a Terra Gloriosa. E vertical porque em algum momento esse poder ia ter uma mudança sutil, passaria a ter as características do capítulo 7, olhos e boca. E agora essa boca ia falar com insolência, com blasfêmias contra o Senhor, e os olhos porque representam um profeta, que nesse contexto acaba sendo falso, porque ele não está pregando aquilo que Deus propôs que se pregasse. Tudo isso na cabeça do profeta, imaginou? E o profeta vivendo ali no ano que se aproxima um ano em que ele poderia desfrutar da bênção de saber que seu povo estaria voltando para casa. Agora, por que outro dia nós estudamos, e eu só vou recapitular rapidamente, por que 70 anos? Porque o povo de Deus ficou, segundo o que está escrito em Jeremias 29:10, passariam 70 anos como servos de Nabucodonosor, ou seja, à disposição do Império Babilônico. A resposta você vai encontrar no livro de Crônicas. Você abre sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, no versículo 20 a 21. Eu leio assim, 36, 20 a 21. Bom, na minha versão diz: E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, o escritor do livro de Crônicas, aqui no segundo capítulo, no segundo livro, no capítulo 36, fala de sábados. Aí tu e eu temos que parar para pensar que sábados são esses. Quando você abre a Bíblia no livro de Levítico, hoje eu não terei tempo, mas eu recomendo que você leia Levítico capítulo 25, do versículo 1 ao 7, vai falar de um ano que é chamado ano sabático. E do versículo 8 ao 55 vai falar de um outro ano, que é chamado ano jubileu. Então, a cada 7 anos, os judeus paravam para comemorar o que nós chamamos de ano sabático. Qual é o objetivo do ano sabático? Era a cada 7 anos dar descanso à terra, permitindo que a terra se recuperasse. Então, as dívidas eram perdoadas, havia uma pausa na agricultura para a terra recuperar os seus nutrientes e assim por diante. E também ocorria ali a libertação daqueles que precisavam ser livres porque estavam numa condição de débito e assim por diante. A Bíblia vai citar alguns exemplos de pessoas que ficaram endividadas, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia. Bom, o fato é o seguinte: por que 70 anos de cativeiro? Bom, baseado no 2 Crônicas, capítulo 36, se você parar um pouco a pesquisar, você vai descobrir Levítico, capítulo
15, Levítico capítulo 25, você vai ler do versículo 1 até o 7, vai falar do ano sabático. E Levítico capítulo 25, do versículo 8 até o 55, fala do jubileu. Então, o sabático era a cada 7 anos. E o jubileu depois de um ciclo de 7, ou seja, o ano 50. Então, eles paravam justamente para fazer uma grande comemoração. Mas agora eu estou concentrado em explicar o que é o ano sabático. E por que 70 anos? Porque Daniel estava lendo o livro de Jeremias, como nós lemos agora, capítulo 25 e 29. Então Daniel tinha certeza que eram 70 anos. E se o ano de número 70 estava chegando, por que 2.300 anos? Se fosse mais seis anos, como querem alguns, Daniel não teria, digamos assim, concentrado tanto, ou talvez ficado tão preocupado a ponto de ele mesmo escrever no seu livro. Vamos caminhar. Quando você e eu sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Então Saul ficou no poder 40 anos. Depois de Saul, nós tivemos Davi, que também governou por 40 anos. Depois de Davi, Salomão, que também ficou 40 anos no poder. Quando Salomão morre, entra Roboão. E há uma divisão em Israel, nós não vamos falar sobre isso. O fato é que de Roboão até Zedequias são passados 17 reis. E esses 17 reis juntos governaram por cerca de 370 e poucos anos. Se você somar isso com os 120 anos de Davi, Saul e Salomão, você vai chegar a um pouco mais de 490 anos. Se você pegar 490 anos e dividir por 70 ou por 7, porque eles precisavam guardar a cada 7 anos, o sétimo ano precisava ser o ano sabático, que deveria respeitar essas ordens divinas, você vai perceber que eles deixaram de observar 70 anos sabáticos. Com isso, eu não estou dizendo que todos os reis foram desobedientes à palavra de Deus, não é isso. Mas quando você abre, por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 34, do versículo 8 ao 18, você vai perceber que nos dias de Jeremias, o rei Zedequias estabeleceu que o povo deveria cumprir essa ordem divina e observar esse ano sabático. E eles liberaram as pessoas de suas dívidas e de sua situação de escravo, e cada um voltou para sua casa. Eles se arrependeram, mudaram de ideia e, de novo, lançaram por terra uma ordem de Deus. Então, o povo desobedeceu até o fim. Deixaram de Saul até Zedequias, ou seja, do primeiro rei até o último rei, que foi Zedequias, 70 anos sabáticos sem obedecer corretamente à ordem de Deus. Por isso que você lê em 2 Crônicas, capítulo 36, Deus dizendo para esse povo: porque vocês não obedeceram os meus sábados, agora vocês vão ficar 70 anos nas mãos do rei de Babilônia. Bom, eu penso que isso ficou claro, e aí vocês vão entender agora a preocupação de Daniel. Daniel gostaria de entender por que eu vi no capítulo 8 falar de 2.300 anos. Eu já estou tratando com essa literalidade baseado naqueles princípios que nós estudamos, que só vou recapitular rapidamente, porque eu sei que você vai precisar fazer essa conexão na sua casa. Quando você abre o livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai observar que o tempo todo, e eu só vou ler o versículo 3 como exemplo, vai dizer, e houve tarde e manhã do primeiro dia, quando depois que Deus diz no versículo 3, haja luz. Quando você vai para o versículo 5, vai dizer, houve tarde e manhã do primeiro dia, e no segundo dia também vai dizer, houve tarde e manhã, assim por diante. Então, na Bíblia, tarde e manhã é um dia de 24 horas e não sacrifício. E por que nós sabemos disso? Porque quando nós vamos para Êxodo 29, observe como está escrito em Êxodo 29. No versículo 39 de Êxodo 29, se você tiver dificuldade para anotar, não se preocupe, esse vídeo vai ficar na internet, enquanto for possível que ele esteja na internet, você vai poder voltar e olhar com calma, observar se de fato o professor está falando, se está de acordo com a Bíblia. Versículo 39 diz assim, um cordeiro oferecerá pela manhã, e o outro cordeiro oferecerá pela tarde. Então, quando é dia, diz tarde e manhã. Quando é sacrifício, é manhã e tarde.
Olha que dica maravilhosa da Bíblia. Então, sacrifício, manhã e tarde. Dia, tarde e manhã. Quando eu leio lá no livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, eu e Daniel entendemos a mesma coisa. São 2.300 dias que no princípio de ano, conhecido por Daniel e por nós também, e onde é que está esse princípio de ano? Ezequiel capítulo 4, versículo 4 a 7, Números capítulo 14, versículo 34. Isso representa 2.300 anos. Que isso precisa ficar claro para você. 2.300 anos, porque são 2.300 tardes e manhãs. Você pega a Gênesis e pega a Êxodo e vai chegar à conclusão que Daniel também chegou, que está se falando de uma data longa e não de sacrifícios. Bom, após entender isso, como eu disse, ficou claro na mente de Daniel que se tratava de algo importante que ia acontecer com o santuário. Por quê? Porque ali você tem bode e você tem carneiro. E quando você vai para Levítico, você vai perceber que no dia da expiação, de fato, isso era praticado. O sacrifício de bodes, e aqui tem um detalhe interessante, era separado dois bodes. Um era sacrificado e o outro era mantido vivo. Então, nesse momento, nós já estudamos no passado o porquê que um permanecia vivo e o outro era sacrificado. Nós já sabemos o significado, quem cada um representa, então vamos avançar nesse aspecto. Gravando essas informações, nós vimos que, nós estamos vendo aqui que Daniel, ele está preocupado com essa data e ele precisa saber quando vai começar. Até porque, vamos imaginar que Daniel também se preocupava, será que isso está falando de como eu disse, ele entendeu que era um período longo, e aí o que acontece? Se você for para Levítico 16, lá descreve o ritual do dia da expiação. Então, Daniel, capítulo 8, vai falar da purificação, ou seja, da expiação do santuário. Agora, que santuário? Isso nós vamos ver mais à frente. Vamos nos concentrar agora no capítulo 9, porque lá vai ter o start para nós entendermos quando é que se inicia a contagem desse tempo. E já já eu vou mostrar um gráfico para vocês. Bom, no versículo 21 do capítulo 9, eu avancei sobre a oração de Daniel, que é um objetivo nosso, nos concentrar nesse aspecto aqui, que é o aspecto que nós precisamos manter o estudo constante. Então, o versículo 21 diz assim, ó, estando eu ainda falando na oração, porque os versículos anteriores é a oração de Daniel, uma oração muito bonita, pedindo perdão pelos pecados, etc., confessando os pecados de toda geração, ele diz assim, ó, o homem Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele veio voando rapidamente e tocou na hora do sacrifício da tarde, percebe? Então, Daniel, ele sabia que não existia mais o santuário, ele tinha sido destruído. Nós estudamos isso aqui. Mas mesmo assim, ele tinha o costume de orar pela manhã e pela tarde. Inclusive, no capítulo 9, no final dos 70 anos, praticamente, ele está ali orando no mesmo horário. E o anjo toca ele nesse horário. E aí o que aconteceu? E ele me instruiu e falou dizendo assim, né? Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio da sua súplica, saiu a ordem, eu vi, para te esclarecer, porque você é muito amado. Considera a palavra, entende a visão. Espera aí, que visão é essa que o anjo veio esclarecer para Daniel? A visão que ele não entendeu do capítulo 8, gente. E a palavra aqui é a mesma. A palavra identifica a visão falada, porque a visão vista, ele entendeu o que seria o carneiro, o bode, e o que seria também aquele período que iria iniciar após o Império dos Medos e Persas e dos gregos. Um outro reino ia surgir. E esse reino tinha uma característica, em algum momento, vinculada ao capítulo 7, que daria características especiais para esse poder. Era um poder político que, em algum momento, ele se transforma em um poder espiritual, porque tem olhos e boca. Nunca esqueça desses detalhes. E avança de forma vertical contra o Deus do céu, contra
os santos do Altíssimo. Percebe? E aí vem a explicação. E agora nós precisamos entender. O anjo está esclarecendo para Daniel o ponto de partida para o início da contagem de tempo das 2.300 tardes e manhãs. Vamos chamar de 2.300 anos, para facilitar a nossa compreensão. Então, quando o anjo chega para ele e fala, eu vim te fazer entender, porque no princípio de suas orações saiu a ordem, eu estou aqui, para te fazer entender aquela visão que você ouviu e não entendeu. E vai dizer, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel, olha só, presta atenção. Dos 2.300 anos, 70 semanas, aí você vai multiplicar 70 vezes 7, 490. Olha, presta atenção como a Bíblia é bonita. Lembra do que eu acabei de explicar para vocês agora? Eles ficaram em cativeiro 70 anos, porque durante 490 anos de Saul a Zedequias, esse povo não respeitou os anos sabáticos. O que Deus faz? Dá mais 490 anos para esse povo, para que eles tenham um outro tempo para buscar fazer a vontade de Deus. Então, aqui diz, 70 semanas estão separadas dos 2.300 anos, ou seja, 70 semanas já diz 490 anos, Daniel. Eu vou separar, vou retirar desses 2.300 anos para o seu povo, para os judeus. E aí ele explica sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. E aí o anjo explica, Daniel, presta atenção, hein? Sabe e entende. Desde a ordem, ou seja, desde o decreto, desde o primeiro, na hora que saiu uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, você vai contar como ali o ponto de partida. Muito fácil entender isso aqui em Daniel. O povo aí faz um malabarismo, diz que essa coisa de adventista, que esse método historicista não é bíblico, mesmo você estudando o que José falou lá para o faraó, apontando passo a passo do que ia acontecer nos dias, aquilo é historicismo. Você também identifica Daniel no capítulo 2, falou, ó, Nabucodonosor, você é o rei assim, depois vem esse, ou seja, uma sequência. A profecia se cumprindo na história. Mesmo assim, ainda há muitas pessoas que não acreditam nessa realidade que nós estamos estudando agora. E o que nós temos que fazer? Respeitar. Respeitar a opinião de cada uma dessas pessoas. E continuar pregando isso, porque essa é a verdade. Ele fala, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 mais 62 semanas. E as ruas, durante 7 semanas, ou seja, 49 anos, as ruas dos muros serão reedificadas, essa obra será feita em tempos angustiosos. Então, os primeiros 49 anos, Jerusalém estará reconstruída. Então, você entendeu, Daniel, que a sua preocupação agora acaba? Quando essa ordem sair, então Jerusalém será reedificada. Agora, escuta uma coisa, o ano da libertação permanece o mesmo. Eu agora estou dando para você mais 490 anos de misericórdia, de graça, só para o povo judeu. No versículo 26 diz, e depois das 62 semanas, então, haveria um tempo em que o Messias seria cortado. Então, a Bíblia indica a unção do Messias e a morte do Messias. Nessa profecia aqui do capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27. No versículo 27 diz assim, ó, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, determina o tempo ministerial de Cristo. Então, durante uma semana, seria o período final da pregação para os judeus. E aqui ele vai determinar o tempo do trabalho do Messias. E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Então, o tempo de ministério público de Cristo, vamos dizer assim, 3 anos e meio. Você observou
que lá em Daniel 7 indica que durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, alguém estaria contrafazendo essa obra de Jesus? Nada está por acaso na Bíblia. Aqui está, Daniel recebeu a explicação de Gabriel dizendo justamente isso, que o ministério de Cristo iria demorar 3 anos e meio, seu ministério público. E na metade da semana, ele seria cortado, ou seja, ele seria morto, assassinado. E depois, os outros 3 anos e meio, seria de pregação pública também, agora não pelo Messias, mas pelos seus discípulos. E quando você volta para o versículo 26, diz, olha, mas o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E quem foi o príncipe que veio? Será que foi um príncipe grego, como diz alguns irmãos nossos? Peraí, mas os gregos não destruíram o santuário. E se nós pararmos para pensar, essa é uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70. Percebe como há uma conexão forte nesse estudo que nós estamos fazendo? E aqui, a outra coisa interessante, quando nós observamos essa situação, então nós vamos observar que a Bíblia está explicando a própria Bíblia. Não há nenhum malabarismo, não há nada nesse momento que nós estamos estudando aqui. Tem um detalhe interessante que eu gostaria de trazer para vocês, e vocês vão lembrar também uma conversa de Jesus com os discípulos. Você vai encontrar lá no livro de Mateus, capítulo 18. Então, vou abrir aqui Mateus, capítulo 18, versículo... deixa eu olhar aqui, sendo versículo 20. Mateus 18, versículo 21, diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Pedro aproximando de Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Por que Pedro fez essa pergunta a Jesus? Porque era comum que os fariseus ali, as pessoas daquela época, perdoassem até 3 vezes. E por que Pedro indica 7? Porque Pedro queria fazer a média com Cristo, digamos assim. Porque ele colocou de 3 mais 3, ou seja, dobrou 6 possibilidades, 6 vezes de perdoar, e para ficar perfeito ele colocou 7. Jesus falou assim, como assim, Pedro? Pedro falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7. Aí Jesus falou, Pedro, não 7, mas eu lhe digo que até 70 vezes 7. Então, perceba que aqui é uma referência, ou parece ser uma referência, de Cristo com relação à profecia das 70 semanas. Porque se você pegar 70 vezes 7, você vai perceber que dá 490. Então, nessa conversa de Cristo com Pedro, salta aos meus olhos Cristo fazendo uma referência a essa profecia de Daniel, capítulo 9. E aqui tem um detalhe interessante, porque tem muita gente que é teimosa, né? Diz, não, professor Coragem, veja bem, essa questão aí aconteceu nos dias dos gregos. Foi nos dias dos gregos que o santuário foi completamente, digamos assim, invadido, e de fato aconteceu isso. Eu não estou negando. E no período ali de Antíoco Epifânio aconteceu um momento muito sensível e delicado na vida dos judeus com relação aos gregos. Porém, tem um personagem na Bíblia que diz que essa abominação que Daniel está dizendo, ela não ocorre no período dos gregos. Ela ocorre mais à frente. E por que eu sei disso? Abra a sua Bíblia e esse texto você vai marcar muito bem na sua Bíblia, tá? Eu vou ler novamente. No versículo 26 do capítulo 9, peraí que eu vou para Mateus. Diz assim, ó, depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não será mais para si. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Vai dizer no versículo 27, falando sobre o ministério de Cristo, diz, e ele firmará aliança por muito por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Comentando sobre esse assunto, um personagem conhecido por todos nós vai dizer o seguinte em Mateus capítulo 24. Olha só, quem está falando isso é Cristo, viu? Você, meu irmão e minha irmã, de outra denominação, que nos assiste agora, que aprendeu que os 2.300 anos são, ou 2.300 tardes e manhãs, na realidade, são 2.300 sacrifícios, mesmo você tendo visto que Êxodo não fala de sacrifício como tarde de manhã, e manhã e tarde, mesmo você percebendo que a angústia de Daniel é porque ele percebeu que era um longo tempo, mesmo você percebendo toda a explicação bíblica que fala sobre esse aspecto, no livro de Jeremias, essa oportunidade que nós fizemos agora de trazer Jeremias para a nossa conversa, se você insiste em dizer que isso aconteceu no dia ali do período dos gregos, então eu tenho um personagem que vai dizer para você que, infelizmente, você não está certo. Porque ele vai tratar disso para o futuro dele. E quem é esse personagem? Alguém que nasceu e viveu nos dias dos romanos. Jesus. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 20, Mateus 24, versículo 14 e 15. Olha o que Jesus diz. E este evangelho será pregado em todo o mundo e testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha o comentário seguinte de Cristo. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Cristo não diz, olha, Daniel disse no passado e aconteceu na época dos gregos, tá? Não. Cristo diz, olha, de agora para frente, quem lê, entenda o que está escrito no livro de Daniel. Olha que argumento fortíssimo. Como explicar essa fala de Cristo? Cristo não erra, Cristo não errou. Nós é que muitas vezes, por ouvir os nossos presbíteros, outras pessoas que estão aí pregando esse método preterista, ou alguns colocam isso no futuro, futurista, acabamos perdendo a essência da própria Bíblia, que é a Bíblia. É a Bíblia que explica a Bíblia. E Cristo disse para mim. E o que me garante, que me dá certeza de que essa forma de entender a profecia de Daniel, tanto do capítulo 7, 8 e 9, é exatamente como Deus quer, e também do capítulo 10 a 12 de Daniel, é Jesus, que ele aponta a abominação depois dos seus dias, ou seja, no período dos romanos. Por favor, tenta entender. Peço o Espírito Santo para esclarecer você. Não sou eu que te convenço do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus por isso. É Ele, o Espírito Santo, esse que está do seu lado agora, enquanto você acompanha essa live de alguém que não é teólogo, só gosta de estudar a Bíblia e tem colocado à disposição deste canal para estudar tanto outros assuntos como também o conteúdo profético, sempre dentro da cosmovisão correta e do método de estudo também correto que nós entendemos seu método historicista. Olha Cristo confirmando exatamente isso. Bom, diante dessa informação e também desse conteúdo que nós vimos agora, nós voltaremos ao capítulo 9 e aí nós vamos entender quando foi que saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Bom, nós teremos uma surpresa. E aí o que eu vou mostrar para vocês agora é um conteúdo que eu preparei aqui, o material, já tinha apresentado na semana passada, mas hoje eu vou mostrar mais os gráficos, né? Porque nós temos uma tendência de memorizar com facilidade aquilo que nós vemos, assim, um gráfico bonitinho, algo desse tipo, fica mais tranquilo para memorizar. Muito bem, então eu fecho aqui umas telinhas e abro, e não esqueça, no final nós vamos bater um papo sério sobre esse conteúdo, tá? Então eu convido, se você está aí, de alguma forma não entrou na sala ainda, entra, fique esperto, ou você que está na janela, espera, quando terminar a gravação, você vai poder entrar para o culto e nós vamos conversar a respeito. Bom, esse gráficozinho aqui traz para a gente algumas coisas que estão relacionadas com Daniel capítulo 8 e capítulo 9. Como eu disse para vocês, esses três capítulos, apesar de tempos, né, anos diferentes em que eles foram profecias em que Daniel viu visões, eles estão entrelaçados, porque todos estão tratando de santuário. Eu estudei com vocês sobre isso.
e todos estão tratando também do ministério ou dos títulos de Cristo: profeta, oferta, sacerdote e rei. Lá no deserto, nós tínhamos um rei, um profeta e um sumo sacerdote. E aqui, em algum momento da história da humanidade, alguém iria contrafazer o ministério de Cristo, de forma assim, como vocês estão vendo aí. Essa pessoa se apresentaria como profeta, em algum momento se apresentaria como sacerdote e também como rei. Um detalhe interessante: há uma mistura, se vocês observaram aqui, do poder político com o religioso. E há outro detalhe também: essa pessoa, ou esse sistema, desculpa, não é pessoa, esse sistema, claro, o sistema vai ter alguém que o represente. Ele pega essas características de Cristo e ele consegue estabelecer um santuário semelhante ao santuário do deserto. E ele consegue estabelecer levitas semelhantes aos levitas que tinham no deserto. Claro que ele vai tratar isso com outros nomes. E na penúltima aula nós já revelamos que durante 1260 anos, após a extinção dos ostrogodos, um sistema chegou ao poder, ocupando o espaço da ausência do imperador em Roma, que foi justamente o período da supremacia papal. Bom, nós temos aqui um detalhe interessante. No ano 605, Israel, Judá, é completamente, Jerusalém é invadida. Porém, não foi só uma invasão, e vocês aprenderam isso comigo. Nós tivemos uma invasão no ano 605, essa foi a primeira invasão, e para lá foi levado Daniel e seus dois amigos, seus três amigos. Ok? Mas no ano 598, nós tivemos uma segunda invasão. E nesse momento, possivelmente, Ezequiel é levado para viver ali próximo daqueles que estavam cativos, perto do rio Quebar. E a última e fatal invasão ocorre no ano 587, que foi o momento em que o templo foi completamente destruído e os objetos sagrados foram levados pelo rei Nabucodonosor. Quando nós falamos o rei, não foi ele pessoalmente, ou os seus soldados, né? Provavelmente Nabucodonosor ficou na Babilônia, se bem que eu não tenho algo específico nesse sentido. O fato é que foi levado para a Babilônia. Muito bem. Então, como tudo na Bíblia, se aqui, ou como a Bíblia apresenta uma história que se repete, se amplia, se nós temos aqui 3 decretos de destruição, naturalmente, nós também teremos 3 decretos de reconstrução. E a gente não vai ter tempo agora de avaliar cada decreto, mas você que nos acompanha pode pedir esse material, vai chegar aí no seu WhatsApp, no seu e-mail, enfim, para que você possa estudar com calma. E quem está aqui, no final do estudo, como eu disse, a gente para a gravação, nós vamos conversar a respeito disso. Quando você abre sua Bíblia, é sempre Bíblia, hein? Você vai ver que Esdras, no capítulo 1, ele vai comentar sobre o primeiro decreto. Que decreto foi esse? Esse daqui, que foi estabelecido no ano 537, quando Ciro libertou todos os judeus para voltar para Jerusalém, exatamente ali no finalzinho dos 70 anos, que era a preocupação inicial de Daniel. Então, no ano 537, Ciro liberta o povo de Deus para voltar para Jerusalém. Não esqueça que Ciro conquista a Babilônia no ano 539, ou seja, 2 anos depois, Dario já tinha falecido, Ciro ele agora passa a ser o imperador da união dos medos e persas e ele libera os judeus para sua casa. Só que aqui tem um detalhe impressionante. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Isaías, olha Isaías entrando em ação de novo, você vai ler no capítulo 44, do versículo 28, Isaías fazendo uma previsão, uma profecia de longo tempo, muito tempo antes da existência de Ciro, pela boca de Isaías, Deus pediu para Isaías diz assim: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Vocês entenderam o que Isaías está falando aqui? Isaías está falando de um templo que seria completamente restaurado, que ainda estava funcionando nos seus dias. Então Isaías já estava prevendo que aquele povo seria cativo, ele não fala em quanto tempo, e que o templo seria destruído. E ele não fala quando, mas ele já garante que o templo
e o povo seria liberto por um homem chamado Ciro. No versículo 1 do capítulo 45, vai dizer aqui, olha, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. Então, observe que, muito tempo antes, o profeta Isaías disse quem seria o homem que seria, digamos assim, um instrumento nas mãos de Deus para libertar e reconstruir o templo que seria destruído e libertar o povo que estaria no cativeiro. E isso vai acontecer anos depois. Eu gosto de acreditar que, assim como Daniel, presta atenção, pessoal, assim como Daniel pega os pergaminhos de Jeremias para entender que o tempo da libertação está próximo, muito possivelmente o próprio Daniel também pegou os pergaminhos de Isaías e apresentou para Ciro, dizendo: Ciro, muito tempo antes da sua existência, Deus disse que você seria o nosso libertador. Olha que bênção! Como é bom confiar nas profecias dentro da forma e da visão correta. O fato é, quando nós observamos isso, então nós vamos ver que esse primeiro decreto, que aconteceu no ano 537, assinado por Ciro, não foi um decreto completo. Estabeleceu que o povo poderia voltar para casa, entre outras coisas, mas houve um segundo decreto, que está em Êxodo, capítulo 6. E esse segundo decreto de Êxodo, capítulo 6, ele é assinado por Dario I e no ano 520. Todas essas datas antes de Cristo, tá? Mas, nos dias de um homem chamado Artaxerxes, que está em Êxodo capítulo 7, esse decreto dele deu autonomia não só para o templo e para o povo voltar, mas estabeleceu o sistema, digamos assim, completo de Israel, ou seja, autoridade civil, autoridade judicial e liberdade religiosa. Então, no ano 457, sai o decreto completo para dar a ordem para restaurar e edificar Jerusalém e estabelecer todo o sistema judicial e tudo aquilo que precisava para esse povo voltar a conviver em paz em sua terra. Lembre, eles já estavam lá, muitos saíram no primeiro decreto, mas outros esperaram, infelizmente, né, porque eles vão ter uma situação desagradável vivendo ali nos dias da rainha Esté, em que eles passaram por um aperto. Então, 3 ordens para destruir, 3 decretos para reconstruir. E qual é o decreto que traz no seu bojo uma tem uma finalidade mais completa? Justamente do ano 457. Muito bem. Então, se esse é o decreto, agora eu já tenho um ponto de partida para os 2.300 anos para a restauração de um santuário, e eu também tenho o ponto de partida para os 490 anos de presente que os judeus receberam de Deus para a vinda do Messias, para que eles pudessem fechar o concerto com Deus, agora não mais, digamos assim, através de profetas que estavam profetizando a vinda do Messias, mas no Deus encarnado. Olha que bênção! E aí, nesse mapazinho que eu estou mostrando aqui, nesse slide, você vai observar que nós temos o ano 457, que é a assinatura do decreto. Lembre-se que os judeus voltaram para casa no ano 537, antes de Cristo. No ano 457, há um decreto para restaurar Jerusalém. Anos depois, a Grécia toma conta daquele lugar. Depois dos gregos, ali pelo ano 331, nós temos agora Roma chegando ao poder no ano 168, antes de Cristo. Só que esse império vai ruir no ano 476, depois de Cristo. Então, Roma chega no ano 168 antes de Cristo ao poder, toma conta da Grécia, de tudo. E no ano 476, ela é completamente dividida por 10 tribos. Lembra? As tribos do capítulo 2, que você vai entender isso como chifres no capítulo 7. E aí o que acontece? Era necessário que das 10 tribos, 3 tribos fossem extintas, para que o chifre pequeno com olhos e boca chegasse ao poder. Isso de fato vai acontecer no ano 538. E aqui tem um detalhe interessante. Quando você estuda o capítulo 9, também você vai ter resposta para o capítulo 7. Quando foi que o chifre pequeno chega ao poder? O capítulo 7 vai dizer: depois que Roma for dividida em 10 pedaços, 3 desses 10 pedaços, ou 3 tribos, que está fazendo a divisão do espaço territorial que eu e você conhecemos como Europa,
deixará de existir. Nesse ano, surge um chifre que tem características de misturar o poder político e religioso. É um sistema novo, ou com uma nova, digamos assim, modalidade, porque agora ele chega ao poder civil. Ele tem controle agora sobre a parte política. E o que acontece no ano 538? O início da supremacia papal, que nós aprendemos, ou quando nós estivermos estudando Apocalipse 10 e 11, nós vamos perceber que esse poder persistiu até o ano de 1798 depois de Cristo, ou seja, pouco tempo antes da nossa era, que é quando recebe uma ferida mortal e deixa de exercer esse poder sobre a Europa. A influência continua, mas o poder não restaurou ainda. Então, a resposta para o capítulo 7 de um tempo dos tempos e metade de um tempo inicia no ano 538 antes de Cristo, desculpa, no ano 538 depois de Cristo e termina no ano 1798 depois de Cristo. Porém, se você pegar, e é isso que nós vamos ver agora, já estamos caminhando para o fim. Se você pegar um gráfico e tiver o cuidado como nós tivemos aqui, de fazer um gráfico para facilitar a compreensão, você vai ver que o ponto de partida é o ano 457. Então, 49 anos depois, eu vou aumentar aqui para facilitar a visão. Então, no ano 457, inicia os 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. Está lá em Daniel 9, a partir dos versículos que nós estudamos hoje. Isso aconteceu no ano 408, restauração de Jerusalém. Bom, mas aí nós temos mais 62 semanas, ou seja, mais 434 anos até a unção do Messias. E quando Jesus é ungido no seu batismo, no ano 27 depois de Cristo. Alguém fala assim, peraí, mas como é que Jesus pode ter sido batizado no ano 27 aos 30 anos? A contagem de tempo não foi nesse momento, eles não pegaram o ano zero. Então houve ali um vacilo, mas o fato é que no ano 27 Jesus tinha aproximadamente 30 anos, ele foi batizado e inicia o seu ministério público. Exatamente como nos diz a profecia de Daniel, capítulo 9. Ou seja, 69 semanas nós temos Jesus ungido. E aí Jesus, após a sua unção, inicia o seu ministério público. E na metade da semana, ou seja, durante 3 anos e meio, Jesus prega. E ele é morto no ano 31 de nossa era. Só que, para completar os 490 anos, ou seja, 70 semanas, separada para os judeus, ainda faltam 3 anos e meio. E quando foi que encerrou esse último período aí de misericórdia, digamos assim, para a nação de Israel, não para o povo de Israel, por favor, não misture as coisas, a Bíblia sempre identifica um sistema e não uma pessoa. Isso vai concluir, vai encerrar justamente no ano 34. E quando você abre o livro de Atos, você vai perceber que foi o ano do apedrejamento de Estevão. Então o povo mata Cristo, depois se levanta para assassinar Estevão. Nesse momento, encerrou o ciclo das 70 semanas, dos 490 anos de, vamos chamar, uma graça especial sobre o povo de Israel. Mas a história não termina aí. Porque se você pegar 490 anos e tirar 2.300 anos, você tem mais 1.810 anos para você colocar sobre o ano 34. E aí sim, você vai chegar a 1844, que é o ano em que nós entendemos pela Bíblia, Daniel capítulo 8 e também Daniel capítulo 5, que é o momento em que Cristo inicia no céu a sua fase de sumo sacerdote, dando início àquilo que o capítulo 8 todo de Daniel vai falar, que é da purificação do santuário. Ele apresenta o movimento dos reinos, estabelece uma compreensão maior sobre Daniel, capítulo 7, dizendo que o chifre pequeno, que é falso profeta, também é falso sacerdote. Porque enquanto há um ministério sacerdotal no céu, durante 1260 anos aqui, alguém na terra estaria passando por como se fosse o próprio Cristo. Um sistema que faria isso, que tem representantes, pessoas humanas, como um cabeça, alguém que controla essas coisas. Assim como Roma tinha um imperador,
dentro do período de supremacia papal, ou enquanto esse poder permanecer na Terra, também permanecerá tendo um representante que trará características como se fosse o próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, no capítulo 7, há um ataque ao título de Cristo de profeta. No capítulo 8, há um ataque ao título de Cristo como sacerdote. E no capítulo 9, Cristo é a oferta que veio morrer para o perdão dos nossos pecados e estabelecer, assim, o início dessa restauração. Quando ele esteve na terra, ele falou: o tempo chegou. João Batista disse: o tempo chegou. E Jesus também nos diz: o tempo chegou. Então, o tempo para o cumprimento daquela profecia do capítulo 9 era justamente no capítulo 9, além do tempo dos judeus, cumpre na vida e no ministério de Cristo e dos discípulos, abrindo assim um tempo para a graça que sempre houve, mas a pregação agora e o evangelho a todo mundo debaixo do céu. Inclusive o próprio Paulo vai dizer isso em Colossenses, que o evangelho foi pregado a todas as pessoas conhecidas, que passaram a conhecer o evangelho do Senhor. Então, nós temos aqui tanto o capítulo 9 como o capítulo 8 bem, digamos assim, dissecado diante desse estudo que nós fizemos hoje. E ainda tem um adendozinho aqui, que é justamente você que vai receber o material, você vai ver aqui. Eu vou até ler esse texto, é importante, mas deixa eu só explicar aqui. Desse lado nós temos o que seria o capítulo 9, do 1 ao 19. É Daniel falando, orando, citando Jeremias em sua oração, na sua conversa com Deus, do versículo 20 ao 27. Gabriel explica para ele, do 20 ao 23. Gabriel aparece para falar com Daniel, do 24 ao 27. É a profecia das 70 semanas, que é a base para entender os 2.300 anos da profecia do Daniel, capítulo 8, versículo 14. Tudo entrelaçado, como a Bíblia é. Um pouco aqui, disse Isaías, um pouco ali, para que nós entendamos todo o conteúdo que Deus pretende que entendamos. Quando você vai para Lucas, eu encerro falando sobre isso. Se eu recordar de alguma coisa, na semana que vem eu falo com vocês. Lucas capítulo 3, versículo 1 a 3, vai citar o tempo em que Jesus foi batizado. Diz assim, ó: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A pergunta é: em que ano Jesus foi batizado? No ano 27, com quase 30 anos. E por que nós sabemos que foi o ano 27? Porque Jesus foi batizado, segundo o que está escrito no livro de Lucas, no 15º ano do imperador Tibério, que subiu ao poder no ano 12. Então, Tibério sobe ao poder no ano 12 depois de Cristo. Você pega 12 com mais 15, ano 27. Muito fácil para nós entendermos esse conteúdo profético. Bom, eu finalizo dizendo para vocês que a Bíblia é um livro que precisa ser estudado, especialmente o conteúdo de Daniel e Apocalipse. Mas quando você estudar Daniel, não esqueça, Daniel, assim como nós vimos aqui, ele pede ajuda de Jeremias, de Ezequiel. Nós precisamos trazer Ezequiel para a mesa, Jeremias, Isaías, Apocalipse e todo o Velho Testamento, especialmente aquilo que trata do santuário e dos títulos e do ministério de Cristo. Que Deus abençoe você ricamente. Farei uma oração, a Sandra vai encerrar a gravação e vai ser o momento de nós conversarmos aqui a respeito do que nós estudamos hoje. Lembrando que isso não é um sermão, você que nos acompanha, isso é uma aula, digamos assim. A intenção é justamente que nós tenhamos, porque separamos um tempo para estudar e conhecer um pouco melhor sobre a Bíblia e as profecias. Oremos. Obrigado, Senhor, por o estudo. Muito conteúdo, né, Deus? Daniel 7, 8 e 9, períodos diferentes. O capítulo 9 traz resposta para o 8. O 8 esclarece pontos do 7, que também nos dá um norte para os outros capítulos, assim como nós temos o capítulo 2 como um índice geral. Deus, muito obrigado. Nos conceda teu Santo Espírito. Abençoe os que estão aqui agora ao vivo e todos os outros que vão acompanhar esse conteúdo ao longo do tempo em que esse material estará disponível na internet. Nos abençoe e nos guarde.
nos conceda discernimento do Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você.